Boa tarde a todos e a todas. Iniciaremos agora a mesa temática Educação Superior, Tempo de Disputas? Evento que compõe a programação da 12ª Reunião Científica Regional Sul da ANPED. Discutir o tema proposto nos remete à reforma de Córdoba, que, em 2018, faz 100 anos. A luta pela autonomia e papel social da universidade, que marcou a reforma, é fonte de inspiração para analisar atuais disputas, problemas e desafios atuais da educação superior na América Latina, bem como possibilidades que emergem neste cenário. Compõe a mesa professora Doris Pires Vargas Bolzan, da Universidade Federal de Santa Maria, professor Danilo Romeu Streck, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, professora Marília Costa Morosini, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e professor Mário Luiz Neves de Azevedo, da Universidade Estadual de Maringá. Boa tarde a todos e a todas. É com uma grande honra que eu coordeno o trabalho desse final de tarde. Primeiro, porque sou uma egressa dessa casa. E segundo, porque estou cercada de nobres colegas com os quais eu tenho não só a graça de estar convivendo, mas a oportunidade de ouvi-los. Eu começarei, então, fazendo uma breve exposição da temática de hoje. Em seguida, vou trazer a vocês uma mensagem da professora Leda, que estaria conosco, mas impossibilitada por uma situação de saúde, encaminhou uma mensagem a nós. A mesa de debate sobre educação superior, tempos de disputa, que compõe a programação da 12ª Reunião Científica da Região Sul, trará para nós uma problematização em torno das reflexões que os colegas se dispõem a fazer sobre o campo da educação superior, tensionando as relações entre o mundo da vida e da universidade, de modo a exigir-nos, num primeiro momento, pensar sobre os processos de formação e a universidade, um território de disputas marcado pelo forte impacto resultante da mercantilização da educação superior e da pesquisa educacional, com implicações para a produção social da força de trabalho, aprofundando a capitalização da educação, em especial quando nos voltamos à formação docente para a educação básica, carreira pouco atrativa e valorizada em nossa sociedade. Os processos implicados neste contexto nos permitem destacar níveis ou dimensões que decorrem dessas disputas. Portanto, dimensioná-las ajuda-nos a tomar uma posição frente a elas, de modo a favorecer nossa compreensão acerca do impacto das disputas
político-ideológicas, das disputas institucionais mercadológicas e das disputas internas dentro das próprias universidades, ultrapassando uma visão restrita sobre os processos formativos docentes, colocando-nos diante do desafio de olhar para as dinâmicas que nelas se instauram, ampliando suas fronteiras. Essas dimensões ou níveis compõem um campo de possibilidades e nos permite, talvez, reconhecer ou identificar como a universidade tem sido produzida pelos novos contextos emergentes. Uma universidade, muitas vezes, invisível. Nesta direção, faz-se necessário pensar a educação superior como um contexto do qual emergem campos sociais assentados nas redes de conhecimentos e nas revoluções tecnológicas. Tais perspectivas reivindicam de nós debater a respeito de conceitos como internacionalização, transnacionalização, temas que têm sido promovidos e mobilizados pela esfera privada, amplificando e expandindo as redes de educação superior, tanto presenciais como à distância, e por intermédio de grupos e fundos transnacionais com vistas à mercadorização e à comoditização da educação superior. Transformação definitiva de tudo em mercadoria, em transações, transformação de bens e serviços e em função de acordos estabelecidos por organizações como Organização Mundial de Comércio. Portanto, é fundamental pensarmos em políticas capazes de ampliar as fronteiras da educação superior, tendo em vista as novas direções que os conhecimentos podem assumir. A lógica estabelecida para buscarmos compreender os processos educacionais norte e sul está dada por uma visão limitante do que sejam as relações econômicas para além dos países emergentes. Hoje, as relações leste-oeste e outras tantas direções possíveis estão claramente dadas e estabelecidas. Cabe aos demais setores estarem atentos ao que é demandado. Assim, compreender as novas direções que as relações econômicas estabelecem e que marcam sobremaneira as relações socioculturais entre os continentes é a chave para evidenciarmos que os movimentos de globalização não seguem uma única lógica de distribuição de investimentos para a educação, seja ela básica ou superior. É necessário encontrar novas formas de organização da educação, bem como produzir políticas capazes de permitir que se estabeleçam e consolidem redes de relações e de desenvolvimento profissional que façam com que os conhecimentos circulem para além da visão norte-sul. Como coordenadora dessa mesa, apresento aos senhores o professor Mário Luiz Neves de Azevedo, professor titular da Universidade Estadual de Maringá, mestre em Educação pela Universidade de São Carlos, doutor em Educação pela Faculdade de Educação da USP, com estágios de pesquisa apoiados pela CAPES, no Instituto Nacional de Pesquisa Pedagógica, na França, pós-doutorado em Bristol, na Inglaterra, no Centro de Globalização, Educação de Estudos e Sociedades, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação da UEM, período em que foi iniciado de Intercaps em Educação com a UNIR, Universidade Federal de Rondônia, diretor financeiro da Amped, pesquisador do CNPq. Professor Danilo Streck, mestre em Educação Teológica em Princeton e doutor em Fundamentos Filosóficos da Educação nos Estados Unidos, Nova Jersey. Estágio de pós-doutorado na Universidade da Califórnia, Los Angeles, e no Instituto de Desenvolvimento Humano em Berlim. Professor titular da Universidade do Vale dos Sinos, onde atua principalmente nos seguintes temas: educação popular, educação e exclusão social, mediações pedagógicas e processos participativos, e coordena o grupo de pesquisa Mediações Pedagógicas e Cidadania. É editor executivo da revista internacional Journal of Action Research. Professora Marília Costa Morozin, mestre em Sociologia Educacional e doutora em Educação pela URGS, pós-doutorado na Universidade de Texas, coordenadora do Centro de Estudos em Educação Superior na PUC e da Rede Sul Brasileira de Investigadores da Educação Superior,
Núcleo de Excelência do CNPq, PERGS Pronex, coordenadora do Observatório de Educação Superior Indicadores de Qualidade do Ensino Superior CAPES e NEP e da Rede Universitas. É bolsista de Produtividade 1A do CNPq, integra o CA-DOC da Educação da CAPES. É professora aposentada da URGS, titular na PUC, orienta mestrado e doutorado e supervisiona pós-doutorado. Sua produção atual está voltada a estados de conhecimento, destacando-se a Enciclopédia de Pedagogia Universitária, o Glossário de Pedagogia Universitária e a Enciclopédia Internacional de Educação Superior para os países de língua portuguesa. Tem experiência na área de fundamentos da educação, atuando em educação superior, qualidade da educação superior, formação de professores, internacionalização da educação superior, diversidade e equidade da educação superior. Todos os demais detalhes da qualificação dos colegas que compõem essa banca podem ser acessados nos seus currículos Lattes. Peço licença aos senhores e farei a leitura da mensagem da professora Leda. Caros participantes dessa mesa de debate, educadores e educadoras presentes. Senti-me muito honrada e, ao mesmo tempo, desafiada ao ser convidada pela organização do evento para participar desta mesa e apresentar uma reflexão a respeito das disputas que estamos vivendo na educação superior, particularmente neste tempo de exceção, em que a cada dia somos surpreendidos pelo desrespeito à Constituição Nacional e à construção da democracia no país. Tenho comigo, ao escrever esta mensagem, um forte sentimento de perda pela impossibilidade de estar com vocês ao vivo, nesta mesa. Mas tento, humildemente, estar presente por meio de uma brevíssima consideração a respeito do tema que eu havia selecionado para discutir junto a vocês, qual seja a formação de professores para a educação básica na educação superior como território de disputas. Tive, e ainda tenho, o privilégio de participar de muitas lutas pela melhoria da formação e da valorização dos profissionais que atuam na educação básica, seja como membro da ANPED, da ANFOP, da ANPAI, do Fórum DIR, do ENDIP, da CAPES da Educação Básica e outras entidades, seja pelo trabalho de professora e pesquisadora junto à UFSP, agora junto à UNOESC e à CNTE. Como editora de revistas, como editora da revista Retratos da Escola. As décadas de militância das nossas entidades me ensinaram, e aos companheiros de luta, a importância da mobilização entre as conquistas que podemos considerar como fundamentais. Uma delas foi a própria existência da formação universitária do docente da educação básica. Para além dessa conquista, porém, em anos mais recentes, tivemos junto ao Plano Nacional de Educação, PNE 2014-2024, a aprovação num processo amplamente democrático de importantes metas relacionadas à formação e valorização dos professores da educação básica no país, evidenciando forte consciência social a respeito da dívida histórica que o país tem com este nível de educação e, portanto, com a formação de nossas crianças e jovens e com todos aqueles que não tiveram oportunidade de cursar a educação básica em tempos mais oportunos. Além disso, lutamos por uma base nacional comum para que esta formação consensuada, finalmente na resolução CNE-CP número 2 de julho de 2015, que define as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior nos cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduandos e cursos de segunda licenciatura e para a formação continuada. Essas conquistas da sociedade brasileira estão em jogo neste momento, sendo inviabilizadas por definições de um governo que, por um lado, aposta na contenção de gastos para o seu desenvolvimento, justamente privando o financiamento em áreas sociais da maior importância, como a saúde e a educação. Da mesma forma, a atual administração educacional, advida de um golpe de Estado e em consonância com a sua ideologia, parte de concepções e de projetos de formação que interessam apenas a instituições de ensino, que têm como compromisso com o lucro a homogeneização dos currículos nas escolas
e a desvalorização da docência como trabalho intelectual. A implementação das diretrizes curriculares nacionais aprovadas em 2015 para a formação de professores foi mais uma vez adiada, apostando certamente na substituição por outra proposta que inclua a BNCC como condicionante da formação de professores. As diretrizes são uma conquista que está sendo atacada pelos setores privatistas que investem abertamente no controle da formação de professores e outros segmentos da educação com projetos de baixa qualidade. São projetos em disputas que nossas instituições de educação superior precisam encarar num processo de resistência e de autonomia universitária. Resistência aos desmontes da participação democrática e de tudo que já representa avanços na melhoria da vida do nosso povo. Autonomia universitária para encontrar os caminhos da resistência e para desenvolver mais e melhor ainda, com a ajuda do conhecimento que produzimos, da pesquisa e da extensão, a justiça social neste país. Leda Scheibe, Florianópolis, julho de 2018. Muito obrigada. Passo imediatamente a palavra ao professor Mário. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um grande prazer, uma grande satisfação fazer parte dessa mesa, e por isso eu agradeço especialmente aos organizadores pelo convite. Fico muito gosto realmente e aceitei, especialmente nesse momento que nós reencontramos, Doris, o Danilo, a Marília, e compartilhamos de certa maneira um assunto, um tema que nos é muito caro, para a educação superior, para o campo da educação superior de maneira geral. Nessa introdução também gostaria de dar os parabéns aos organizadores desse evento, e nesse terceiro dia a gente tem mais do que certeza que está sendo um pleno sucesso. Em nome de Andréia e a Giovana me permitem, em nome da diretoria da Amped, dar os parabéns e dizer que nós estamos assim, orgulhosos do compromisso, da organização, de todo o empenho que todos nessa organização da Amped Sul têm feito. Se me permitem nomear especialmente uma pessoa, gostaria que todos se sentissem muito reconhecidos ao citar o nome da professora Maria Beatriz Lute, que tem todo um trabalho acumulado aí. Então, parabéns. Parabéns a todos vocês. Então, nesse sentido, eu vou pedir assim, a paciência. Eu montei alguns slides que estarão disponibilizados no marcador, no aplicativo. Então, nem se preocupem tanto com as anotações, que os dados que estão ali estarão disponibilizados. A ideia de discutir a educação superior e produção do conhecimento, os campos sociais, internacionalização e transnacionalização, ele tem um contexto, Então, que contexto é esse? Tem algumas expressões que para vocês, uma boa parte, são expressões conhecidas, mas usando o método do Guilherme de Ockham, você tem que passar navalha em algum lugar. Então, colocamos aí 3 pontos desse contexto, começando por dizer que essa produção do conhecimento, a internacionalização, a transnacionalização está acontecendo em um momento de capitalismo digital, governança por algoritmos, capitalismo de plataforma, a chamada 4ª revolução tecnológica, ou da indústria inteligente, com automação, sistemas cibernéticos, internet das coisas, computação em nuvens. E dessas expressões, desse ponto número 1 de contexto, eu chamaria a atenção, mais à frente a gente pode falar um pouquinho mais, mas justamente algo que é novo, e aí a gente está aprendendo com a professora Susan Roberts. Ela vai falar que nós estamos vivendo um tempo de capitalismo de plataforma. O que seria isso? É aquela plataforma que faz a intermediação entre aquele que vende e aquele que compra.
que os exemplos são variados, como Airbnb, Uber, Amazon, entre tantas outras plataformas. A gente começou a trabalhar em um texto que deve sair para dezembro, e eu ainda estou trabalhando com essa ideia do contexto, aqui só falar um pouquinho mais do que pode significar. Talvez eu tivesse mudado um pouquinho, ou trabalhado um pouquinho mais sobre esse assunto, se até comentei com o Glauco, que graças ao Álvaro Hipólito que nos convidou para assistir uma apresentação, é um grupo, uma startup de Pelotas, que está trabalhando com a leitura de duas plataformas públicas que nos são muito íntimas, e a plataforma Lattes e a plataforma Sucupira. Então, com essa startup, nessa startup, eu fiz até uma questão lá no grupo, como amanhã não poderia acompanhar com o grupo do Forpred, eu fiquei muito curioso e fui assistir com os secretários, fiz os agradecimentos ao grupo lá também. Então, o que acontece? Parabéns, secretários aí, fantástico. E aí, o que acontece? Mesmo duas plataformas públicas como essa servem para, digamos assim, preparar boa parte dos atores acadêmicos para uma vida que é de capitalismo acadêmico. Até comentei, talvez eu tivesse colocado aqui, nós estamos já começando a entrar em alguma coisa, e os exemplos serão muitos de academia de plataforma. Então, eu não sei que tendência que vai aparecer aí. E são os algoritmos. Eu me lembro que no ano passado, no começo desse ano, ano passado, em São Luís, eu tinha comentado com o Romualdo, sobre as avaliações. Na verdade, o algoritmo já estava pronto, e eles iam testando, tinha um teste. Então, nós estamos vendo, alguns ficam mais acima, mais abaixo, o valor mais aqui, menos ali. Estamos vivendo. Para o bem ou para o mal, estamos vivendo uma época de capitalismo de plataforma, Mesmo esse aplicativo tão bom como esse que nós vamos dizer, não haverá perguntas, ao final vai ser isso, E a gente vai dizer assim, vamos trabalhar com a plataforma, Então, para o bem ou para o mal, nós entramos plenamente no capitalismo de plataforma. Então, prestem muito atenção nas possíveis tendências que estão postas aí. Segundo ponto desse contexto, e também é muito importante a gente prestar atenção. Nós vivemos a época da economia baseada no conhecimento, mas não é só a economia baseada no conhecimento. Quando a gente coloca que é baseada no cercamento do conhecimento, é que ainda a gente vive os tempos dos enclosures, Aquele que o Thomas Moros fala sobre aquele momento que o Henrique VIII vai fazendo os cercamentos das terras, e vai passando por alguns grupos. Isso não parou, nem do ponto de vista das terras. Basta você olhar os fundos de vale, as terras públicas, as terras indígenas, os quilombolas, e nós vamos ver que ainda continuamos a viver os cercamentos das terras. Mas mais do que isso, o cercamento do conhecimento. Quando você tem a patente, quando você reivindica a patente sobre uma molécula que a natureza nos oferece, um chá de quebra-pedra ou qualquer outro que vocês imaginarem, é o cercamento do conhecimento. E o terceiro, que nós vamos trabalhar mais aqui, que é a ideia de que nós vivemos tempos de internacionalização da educação superior e de transnacionalização da educação superior. Então, agora a gente vai um pouquinho mais rápido, Mas aonde acontece isso? Isso acontece no campo acadêmico. E nós estamos falando de nós mesmos, todos nós aqui. E aí, é o Pierre Bourdieu falando para a gente, Todo campo, como campo científico, é um campo de forças e um campo de lutas para conservar ou transformar esse mesmo campo de forças. Aliás, o próprio nome da nossa mesa hoje, a Marília estava comentando aqui, nome significativo, Tempos de disputas, Então, não é só aqui nesse campo, mas nós vamos ver essa disputa no campo burocrático, que também é chamado de Estado. Nós vemos essa disputa em qualquer um dos campos sociais que nós queiramos perceber. Então, todo campo, como esse campo, também é um campo de lutas, um campo de disputas, E para nós, que estamos no campo da educação superior, para dizer que nós aceitamos a disputa na internacionalização e de transnacionalização, vou falar um pouquinho mais depois, a gente precisa aceitar esse desafio. Isso é o campo funciona assim, todo campo funciona quando há um desafio.
quando a gente adquire hábitos para essa luta, para esse jogo do campo social. Mas a gente também tem que conhecer e reconhecer essas regras do jogo. E além disso, para ter campo, tem que ter a libido desse campo. A gente tem gosto, tem prazer nesse assunto. Talvez não queiramos reconhecer, mas há prazer nisso. Senão você não participa desse campo, não participa dessa disputa. E a segunda, que também está inspirada em Pierre Bourdieu, que é a questão da ilúzio. O que é ilúzio? É a mesma palavra que vai dar origem para a ilusão. Nós, traduzindo, seria dizer o seguinte: vale a pena ainda estar nesse campo. Enquanto vale a pena, é sinal que nós somos portadores, ainda fazemos o exercício dessa ilúzio, né? É por isso que continuamos, senão a gente abandona. Muito bem, então quando a gente coloca essa contraposição, poderíamos até botar uma tríade ou mais, mas basicamente essa ideia de trabalhar didaticamente esses dois conceitos, né, que são dois movimentos. Quando nós chamamos de internacionalização, normalmente se pressupõe que há solidariedade no campo, que há cooperação, que há respeito mútuo, que há justiça social, que há interculturalidade, que há respeito ao local e que não é uma finalidade em si mesma. Então, quando usamos o conceito de internacionalização, é importante que a gente perceba, existem essas características no campo? Então, a gente pode dar o nome de internacionalização, ou seja, é uma disputa, mas dentro de regras, de valores que o campo tem que preservar. E quando falamos sobre transnacionalização, nós estaremos falando realmente de mercadorização, comoditização, a educação tratada como serviços, é o individualismo. Se quisesse colocar uma teoria aí para colocar com base da transnacionalização, por exemplo, a teoria do capital humano serviria perfeitamente, já que é o indivíduo, é a valorização e a possibilidade de empregabilidade, todas essas histórias. Bom, só que isso num nível de relações entre países, entre campos, um campo global de educação, por exemplo. Muito bem, eu vou falar mais rapidinho, porque eu já percebi que já foi a metade do tempo, enfim, né, eu não queria... não gostaria que vocês perdessem algumas figuras mais à frente que talvez ilustrasse bem o que esse tempo que nós estamos vivendo, né? Então, para ter um genuíno internacionalismo, eu estou acompanhando Pierre Bourdieu, seria o começo daquilo que é a internacionalização de verdade, né? E não tem conversa. A vida intelectual, ela não é espontaneamente internacional. É por isso que se precisam as políticas. Por isso que as políticas são necessárias de internacionalização. Por isso nós não podemos perder os valores do que significa internacionalização. Isso seriam as balizas para dizer o que é o caminho do internacionalismo. Como estará disponível, eu já vou passar rapidamente, porque praticamente fui falando ao longo do tempo que seria a internacionalização, campo social e o mercado de bens simbólicos. Porque seria interessante perceber o que está acontecendo em termos de números. Isso está em Margson, é um pesquisador australiano que tem vivido na Inglaterra. Em amarelo são os destaques de alguns países. Um deles, a China, que de 2006, esse é o mundo da produção do conhecimento, da produção científica, traduzida como artigos. De 2006 a 2016, em 10 anos, a China sai de 189 mil papers e vão para 400, os autores chineses, né, para 426 mil papers. O Brasil, de 28 mil para 53 mil. Os Estados Unidos, de 383 mil para 408. Percebam que a China ultrapassou os Estados Unidos em produção científica. Aí, depois, se vocês trabalham essa tabela aí mais na frente, vocês vão ver que interessante essa evolução aí daquilo que seria a produção do conhecimento. O Margson faz esse gráfico para dizer aquela primeira linha lá em cima seriam os Estados Unidos e as barras a produção da China. Nos outros países são as linhas embaixo como Reino Unido, Alemanha e Coreia do Sul. Esse é o mundo se fosse medido pela produção científica. Em azul, ou roxo, lilás, Estados Unidos, América Latina de verdinho, bem magrinha,
a África do lado nosso ali bem magrinha também, a Europa, a China crescendo, Austrália em amarelo, Índia, China. Esse seria o mapa do mundo se fosse dimensionado pelo tamanho da produção científica. Bom, a transnacionalização, eu não vou cansá-los em ler esses 4 pontos, está baseado naquilo que, desde o GATS, né, com a Organização Mundial do Comércio, que você pode oferecer a educação como serviço a partir dali, ou a oferta transfronteiriça, o consumo no exterior, a presença comercial pela mobilidade da instituição, aquilo que nós estamos vendo muito no Brasil, com os nomes das universidades estrangeiras que aqui estão, com procura de lucro, né? E quando as pessoas se deslocam para vender o próprio trabalho, assessorias, consultorias e tudo mais. Também não vou cansá-los lendo muito esses números, mas é o tamanho do campo, ou melhor, das matrículas da educação superior no Brasil, né? Alcançamos 8 milhões, uma boa parte dela em educação superior. Em verde é a educação privada, em azul a pública. Nós vamos perceber claramente que em nenhum momento parou de crescer a oferta privada. E a pública, em parte, crescendo também, mas numa proporção que mantém os 75% de oferta privada. E o capitalismo acadêmico no Brasil, e o Sem Riscos foi pensando no Florestan Fernandes, primeiro Slot e Lisle, né, que trabalha com a ideia de capitalismo acadêmico. Sem riscos é porque o capitalismo no Brasil, ele geralmente tem algumas garantias para o seu funcionamento. Estamos lá, e eu não quero fazer nenhuma crítica a esse programa, porque nem teria muito tempo, mas para dizer que tem alguns mercados assegurados para essas grandes transnacionais da educação superior no Brasil. Por intermédio do FIES, do ProUni, por exemplo, financiamento do BNDES. Para ter uma ideia do tamanho desse financiamento, é só a gente perceber que em 2013 eram 75 bilhões este mercado. 43 para a educação básica, 32 para a educação superior. Fonte Roper Group, que está na Foz do Iguaçu. 2016, esse mercado de educação no Brasil é de 120 bilhões, sendo 54,9 na educação superior e 65 na educação básica. E quanto? 5 minutos, vamos lá. Não vai dar para ler isso aqui, talvez no aplicativo depois ali a gente vai perceber, mas são os 10 maiores grupos privados nacionais, os 12 maiores, né? E vocês vão ver uma série deles, entre eles, o que vai chamar a atenção aqui é o 10º, que é a Unicesumar, que é lá de Maringá. Mas eu preciso dizer que Croton, 877 mil matriculados, Laureate, Estácio, são as maiores, né? E você tem um grande mercado em disputa. A OCDE levanta esse número e são 5.600.000 estudantes pelo mundo, matriculados em universidades de países que não sejam do seu nascimento. O gráfico já diz bastante, né? Não precisa muito comentário. A mobilidade é essa que eu falei para vocês, né? Em torno de 5,6% dos estudantes internacionais, os estudantes em mobilidade internacional representam em torno de 5,6%. A matrícula total em educação superior nos países da OCDE, sendo 1/4 deles, 25%, no doutorado. O doutorado é um grau da educação superior que acontece muita mobilidade. Desse slide eu chamaria a atenção para a China, que em grande medida a China são compradores de educação superior, mas hoje eles também são grandes vendedores. Eles são mais de 600 mil no mundo e estão recebendo mais de 400 mil. Então, eles também aprenderam a vender educação superior. O Brasil representa 0,5% nesse grande grupo. Os grandes países que vendem, né, não precisaria também dizer para vocês, Estados Unidos, Austrália, Reino Unido. E eu vou precisar desse tempinho mais, que já está terminando, para dizer que o Brasil tem 15 mil alunos estrangeiros somente. Em grande medida, né, são os maiores, são os países que vêm da África, da América Latina, Angola, Paraguai. Com mais detalhes vai se perceber mais à frente. E nós vamos ver 3 grandes espaços de educação superior sendo formados no mundo. Quais são os 3 grandes blocos? Chamaria de Américas, especialmente Estados Unidos, ali, Canadá, mas Estados Unidos, que não atende só a América Latina, atende o mundo inteiro. É ali que recebe mais gente no mundo.
Um segundo grande bloco de vendas é a Europa Mediterrânea. Depois do processo de Bolonha, isso aumentou muito a atratividade europeia, e que está focalizado especialmente no Reino Unido, na França e na Alemanha. E um terceiro que nós pouco falamos normalmente, que é aquele bloco onde está a Oceania, que recebe muita gente da Ásia, né? O que é que vai caracterizar esses três grandes blocos? Foi propositalmente que eu deixei em língua inglesa, para dizer que a língua inglesa é a língua desses três grandes blocos: Estados Unidos, Reino Unido, Oceania. Então, a língua de instrução é um forte determinante para os estudantes, né? Para a escolha desses estudantes, né? De destino desses estudantes. O inglês tem sido a língua franca do mundo globalizado, com 1 em 4 pessoas usando essa língua globalmente. Quer dizer, não é surpresa que países onde o inglês é língua oficial são os tops, né? Que recebem estudantes no mundo. E quem escreve isso é a OCDE, em um relatório de 2017. Então, o que se percebe? Eu vou finalizando. O que se percebe, que se fosse pegar uma linguagem da física, né, são forças centrípetas, né, que jogam para o centro, né? Um deles, a anglofonia, que tem sido o grande veículo de espraiamento da cultura e da ciência, e um reservatório de conhecimento. É só vocês perceberem que as revistas têm pedido para a gente, né, usar a língua inglesa, tal, né, a gente, nos congressos, nos eventos e tudo mais. 2, a ideia de reputação. Olha aí, aliás, um dos rankings mais conhecidos é o Times Higher Education, e não deixa de ser uma plataforma, né? Não deixa de ser uma plataforma. Então, e a reputação tem sido colocada ali por aqueles, Xangai também, né? Mas especialmente Times Higher Education. Terceiro, são países em que a economia baseada no conhecimento é forte. Quarto, eles têm desenvolvido muita ideia de capitalismo de plataforma, e os exemplos são vários, eu comentei alguns, mas entre eles também LinkedIn, Coursera, as empresas de crowdfunding, Times Higher Education com rankings, Amazon, Airbnb, Uber. Quinto, que eu não comentei, mas que deixo aqui registrado, que são países que sabem trabalhar muito bem essa ideia de soft power, que é aquilo que o Joseph Nye Jr. trabalha nas relações internacionais. Ele não fala só em soft power, mas fala também em hard power. A combinação desses dois é o que ele chama de smart power, que, em resumo, o que é? Soft power é aquilo que você convence o outro a estar contigo na parada, me permito a gíria, sem ter que comprá-lo, sem cenouras. Ele usa essa palavra, carrots, e sem ter que usar o stick, sem ter que usar as forças armadas. Quando você consegue convencer, isso é soft power. É o mundo de Hollywood, é o mundo da música, é o mundo da cultura, é o mundo das universidades. Isso é soft power. Quando é o hard power, a gente já foi dizendo, quando você tem que convencer alguém com o uso da força e da compra. Enfim, essa é a combinação nesse sentido. Terminaria dizendo, e aqui é o fim mesmo, né? É a última slide, mas se a Doris me permitir, só rapidamente para dizer que nesses tempos de resistências, né, que a gente disse que também vivemos nos tempos de resistência, afinal de contas, nós temos condições de fazer a relação Sul-Sul, nós temos o Sul global para podermos também entrar nessa grande disputa do campo global da educação superior, do campo acadêmico. Então vamos lá, para trazer para o local, que a gente disse que para ter internacionalização você tem que ter o respeito do local. Então, lembrando que a Amped, a gente falava aqui com a Marília sobre aquela questão da CAPES que pediu o TOEFL para os alunos que vão para o Portugal, né? Isso arrebenta com a ideia de lusofonia, arrebenta com a ideia de solidariedade e com todo o trabalho de soft power com a língua portuguesa. Uma lástima, fizemos uma nota pública, está no portal da Amped, mas é uma lembrança para falar que isso é uma resistência. É importante lembrar que existe um grupo de internacionalização trabalhando no Forpred, tem sido coordenado pela professora Giovana, o professor Luiz também, né? Mas a Giovana é da nossa diretoria. Agora, de maneira mais geral, os BRICS, nós temos que prestar atenção nos BRICS. Infelizmente, o Brasil, nos últimos anos, não preciso falar também exatamente porquê, né? Todo mundo já sabe o que aconteceu com os BRICS, mas os BRICS, primeiro você tem uma universidade da amizade mundial, que está na Rússia, que está no âmbito dos BRICS, e tem uma liga
uma liga de universidades que praticamente só tem 2 países, que é a China e a Rússia, mas que dá o convite para o Brasil, para a África do Sul, para a Índia, BRICS, Brasil, África do Sul e também a Rússia. A Rússia e a China já estão, e faltam as outras 3 letrinhas para se incorporarem. Que essa universidade brasileira tem que pensar nisso, que essa é uma resistência, é o Sul Global se organizando. Lembrando do que é internacionalização. Por exemplo, Cuba formou 56 mil pessoas desde 1959. Aquela ilha. Isso é internacionalização. Como a Universidade da Amizade era a antiga Patrícia Lumumba, no tempo da União Soviética. No Brasil, nós temos o PEC-G, PEC-PG, que tem sido coordenado pelo Ministério das Relações Exteriores. E termino dizendo o seguinte, que é a CRES, que é a Marília que vai falar mais, que ela me falou que ia falar sobre isso, né? Mas eu não posso deixar de dizer, Marília, que a CRES, que é a Conferência Regional de Educação Superior de 2018, reafirmou o que está escrito na de 96 e na 2008, que é o postulado que a educação superior é um bem público social e um direito humano e universal, e um dever de todos os estados. Então é a grande aliança que nós precisamos fazer com o Sul Global. Nós temos como nos pegar no sentido de promover a solidariedade, a interculturalidade. E a finalização as dores que ainda estão conosco, né, são as liberdades que nos faltam, que está no Manifesto de Córdoba de 1918. Há poucas coisas tão ensurdecedoras como o silêncio. É o Mário Benedetti na Declaração da CRES 2018. E termino dizendo o seguinte: nos valorizemos enquanto local, nesse país, em cada um dos nossos locais de trabalho, cada um dos nossos locais de vida. É o Fernando Pessoa dizendo: da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no universo. Por isso, a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer, porque eu sou do tamanho do que vejo, e não do tamanho da minha altura. Fernando Pessoa, obrigado. Muitíssimo obrigada. Passo a palavra para o senhor Danilo. Boa tarde. Depois de receber o generoso convite e aceitá-lo, eu quase me arrependi. Quase me arrependi porque as perguntas que vinham eram tantas e eu encontrava tão poucas respostas. E por isso a tentativa de mapear um pouco, pelo menos, as perguntas do fim. Eu espero que talvez ajude a nós aqui nesse momento. Como tinha muitas dúvidas, eu também escrevi. E vou tomar a liberdade de ler o meu texto. O tema proposto, além da pertinência no atual quadro político, tem um significado simbólico muito especial nesse ano de 2018. São os 100 anos da reforma de Córdoba, já mencionada, portanto, antes que no Brasil houvesse universidade. Quando os estudantes declararam em seu manifesto que estavam rompendo a última cadeia que os atava à dominação monárquica e monástica e diziam, confiantes, que estavam pisando uma revolução e vivendo uma hora americana. Muito já se tem dito sobre esse tema, e a Marília vai falar mais depois disso. No fundo, é uma disputa por uma universidade republicana em Córdoba. Republicana em termos de gestão, na relação professores e alunos e na relação com a sociedade. A partir desse movimento, na disputa dentro da Universidade Latino-Americana, surgem aqui em vários países as universidades populares, ampliando, ou melhor, desconstruindo e ampliando o próprio conceito de universidade. Acho que isso é importante. Vejamos o que nos diz Mariátegui sobre essas universidades esquecidas que fazem parte da nossa história. Ele diz o seguinte: as universidades populares não são institutos de extensão universitária agnóstica e incolor. Não são escolas noturnas para trabalhadores.
São escolas de cultura revolucionária, são escolas de classe, são escolas de renovação. Não vivem encostadas nas academias oficiais, nem alimentadas de esmolas do Estado. Vivem do calor e da seiva popular. Não existem para a simples digestão rudimentar da cultura burguesa, existem para a criação da cultura proletária. Queria trazer isso aqui porque é uma história esquecida da nossa universidade. São também os 50 anos da pedagogia do oprimido, que coincide com o movimento de rebelião dos jovens em maio de 68, e que é lembrado por Paulo Freire na nota de rodapé do primeiro capítulo, onde ele diz: os movimentos de rebelião, sobretudo dos jovens, no mundo atual, manifestam em sua profundidade essa preocupação em torno do homem e dos homens, ou seja, das pessoas, como seres do mundo e com o mundo. Menciona especialmente a crítica à burocracia das universidades, a rigidez da relação professor-aluno e a sua falta de inserção na realidade, repetindo Córdoba. Sugere que este movimento de rebelião, agora aqui está um elemento novo, propõe a transformação da realidade mesmo para que as universidades possam ter. Aqui está o elemento novo. Essa nota de Paulo Freire não seria possível sem outro personagem cujo bicentenário de nascimento comemoramos em 2018. São os 200 anos do nascimento de Karl Marx, que nos desafiou a enquadrar todas as disputas na grande disputa pela produção e reprodução da vida. O conhecimento econômico, político e filosófico é por ele colocado em meio às lutas pela justiça social, pela transformação da sociedade. É a partir de Marx que se reconhece o profundo imbricamento mútuo entre a universidade e a realidade na qual ela se situa. Indo além do simbolismo das datas, podemos lembrar também os 500 anos da Reforma Protestante, 1517, quando Martim Lutero passava a responsabilidade da criação das escolas, respectivamente das universidades, para os príncipes, não seria mais questão da igreja. Ainda estamos ali em contexto de cristandade, e a escola laica não se colocava como horizonte. Mas a distinção entre o papel da igreja e do Estado na responsabilidade pela educação dos cidadãos vai sendo historicamente configurada. Essas datas simbólicas nos ajudam a entender que não se trata de novidade perceber a universidade como lugar de disputas. No entanto, os tempos das disputas são outros atores, são outros os temas e as questões que estão em disputa. Cabe então perguntar: onde estão as disputas hoje? O que está sendo disputado de fato? Quem são alguns dos principais atores nessas disputas? Com a modéstia de quem não faz educação superior seu tema de estudo, mas que diariamente convive em meio às disputas, procurei mapear níveis e dimensões de algumas das disputas, tendo também como pressuposto que o fato de compreender as disputas e dimensioná-las ajuda a posicionar-nos em meio delas. Devo advertir que a separação das dimensões ou níveis tem um caráter eminentemente didático, porque em realidade são entramadas nas mesmas práticas e nas mesmas políticas. Mas identificá-las ajuda também a perceber melhor nossas possibilidades de intervenção. No primeiro nível, coloco as disputas político-ideológicas. A educação superior é ao menos formalmente reconhecida cada vez mais como um direito e não como privilégio.
O fato de termos notado em nosso país um crescimento dos jovens às universidades, apesar de comparativamente muito baixo em relação a outros países e regiões do mundo, poderia ser visto como um sinal de que finalmente este direito está sendo conquistado. Isso nos leva conquistado. Aqui agora a página está trocada. A página está trocada e eu não tenho ela numerada. Então, não vai ter problema aqui. Então, finalmente esse direito está sendo conquistado. Mas aí começam as perguntas. Quem oferece esse ensino? Como é oferecido? Para que serve o ensino superior? São perguntas, como sabemos, que em boa medida são respondidas fora das universidades, e as universidades parece que não contam com muitos aliados quando buscam respostas a essas perguntas. Boaventura de Souza Santos traz uma provocação interessante quando afirma que parece que as elites na América Latina desistiram das universidades. Ele fala sobretudo das universidades públicas, pois buscam para seus filhos as universidades estrangeiras de elite. As classes populares que poderiam ou deveriam ser os aliados naturais não se sentem mobilizados e sensibilizados porque a universidade, quem sabe em especial a universidade pública, tradicionalmente, historicamente não fez parte de seu mundo. São perguntas que nos levam ao cerne daquilo que fazemos enquanto pesquisadores. Como definimos nossos objetos de estudo, como concebemos o nosso campo empírico, como nos relacionamos com eles, como compreendemos a nossa produção de conhecimento, etc. Essas são perguntas que se voltam para nós. E aqui eu lembrei também da palestra da Marilene Chaui, que ela tinha 5 minutos aqui, agora vou para 10. Eu fiquei muito satisfeito, muito obrigado. Né? A Marilene Chaui, que faz a distinção da universidade como organização e instituição, que é uma questão importante de ser lembrada. A organização sabe que sua eficácia e seu sucesso dependem de sua particularidade. Isso significa que a instituição tem a sociedade como seu princípio e sua referência normativa e valorativa, porque ela tem a universalidade como referência. Enquanto a organização tem apenas a si mesma como referência, num processo de competição com outras que fixaram os mesmos objetivos particulares. Nós estamos competindo entre nós, né, como organizações, e esquecendo a universalidade que deveria ser o nosso horizonte. Bom, vale também, então, aqui da Marilene Chaui. Isso nos conduz, então, a um outro tipo de disputa, que é o segundo nível que eu quero colocar aqui. No segundo nível, coloco disputas institucionais mercadológica. Aqui, a meu ver, faz-se necessário reconhecer que há pelo menos 3 tipos de universidade: a pública estatal, a comunitária e as empresariais. Eu creio que são disputas que nós não discutimos suficientemente entre nós mesmos. Por quê? Porque o problema é colocado para dentro do mundo universitário do qual todos nós fazemos parte. Então, alguns exemplos aqui. A universidade comunitária, aquelas que conheço melhor e que especialmente no sul do país tem uma inegável trajetória de engajamento social,
atravessa nesses tempos uma de suas mais graves crises econômicas e a sustentabilidade coloca-se como imperativo em todas elas. Não, hoje nós pensamos quem vai ser demitido no fim desse mês aqui. Né? Por isso até anotei aqui, numa reunião de pesquisadores, devemos lembrar isso, porque o campo da pesquisa ainda é uma relativa zona de conforto dentro dessas universidades. Tem muitos colegas que não estão nessa zona. As universidades públicas estatais, como sabemos, estão subfinanciadas, sentem a mesma precarização, flexibilização do trabalho, como nas comunitárias. Não preciso falar disso aqui, mas é o terceiro tipo de universidade. As empresariais que, vindo de fora ou pela margem, se instalaram no coração do sistema, né? E ditam o rumo das relações de trabalho, do espaço e tempo da pesquisa, etc. Aqui, ao contrário das demais, o problema não é a sustentabilidade, mas o lucro e a expansão. Agora, cada vez mais também para a educação básica. E tem dados aqui do lucro, dos dividendos da Croton, de outras empresas educacionais. Então, este é o segundo nível do qual eu queria falar. Mas há ainda um terceiro nível, que são as disputas internas na universidade. Quero propor que se deve olhar para a universidade como um corpo multifacetado. Não se trata da pluriversidade advogada por Boaventura de Souza Santos em termos de uma ecologia de saberes, mas do reconhecimento de que, sob o que denominamos universidade, se esconde uma diversidade de práticas que nem sempre falam a mesma língua. As análises macroinstitucionais, por mais importantes que sejam, muitas vezes subestimam essas disputas internas. Há disputas mais evidentes, como entre as áreas de conhecimento, com uma visível priorização em nossos dias das áreas técnicas em detrimento das áreas humanas, sociais, humanas. Ainda há poucos dias discutíamos em nossa Escola de Humanidades o que se poderia fazer para sermos mais visíveis. Perguntávamos também se não há uma visão, ou respectivamente, uma cegueira seletiva. Por isso, pouco importando o que fazemos, talvez continuaríamos sendo igualmente pouco vistos e notados. Basta resistir? Temos o que propor? São perguntas que vêm. Há uma disputa entre gestores e docentes, com o crescente aumento de instrumentos de controle dentro da universidade e pelas agências nacionais e internacionais. Uma análise da Universidade da Europa e Ásia aponta a mudança na percepção de muitos gestores e administradores da universidade quanto ao seu papel. Não mais para prover apoio aos acadêmicos, mas gerenciá-los como capital humano e como um recurso. Isso aqui eu estou citando literalmente. Os acadêmicos são percebidos, nessa mesma pesquisa, como uma classe um tanto insubordinada, que deve ser incentivada e convencida a produzir os resultados esperados e alcançar os indicadores de performance desejados. E nós sabemos que a cada dia se inventam novos indicadores, novos parâmetros para serem cumpridos por nós. Bom, para terminar, digo o seguinte: olhando para todas essas disputas, entre tantas outras, poderia parecer que não há saída para a universidade. Quero trazer aqui um argumento que, apesar de tudo isso, a universidade continua sendo um lugar de possibilidades.
Para isso, talvez devamos dirigir os olhos para o que dois autores que publicaram um livro muito interessante, O Futuro da Universidade Pública, ponto de interrogação, chamam de universidade invisível. É aquela que muitas vezes opera nas margens da institucionalidade, com mais ou menos apoio e visibilidade dentro da própria universidade. Por exemplo, nas muitas bancas de que participo, não vejo nada de defesa do neoliberalismo, nunca vi. Coordenações trabalham com lógicas que pelo menos tensionam as políticas de gestão de caráter meramente empresarial. E assim por diante, tem tantas situações que nós poderíamos ver dentro desta universidade invisível. Bem, por tudo isto, e aqui agora eu acho que de fato daria para continuar a conversa aqui, porque essa que me interessa mesmo, ver o que acontece na universidade invisível. E pelo menos no GT onde estava hoje, tinha inúmeros exemplos desta universidade invisível que vai se constituindo no interior da outra como resistência, mas também com propostas. Ela tem propostas. Então, eu termino aqui também, como comecei com Córdoba, vou terminar com Córdoba, já passando também a palavra depois para a colega Marília, do documento. Faz um século que os estudantes reformistas proclamaram que as dores que permanecem são as liberdades que nos faltam. Repetindo o que está aí. Sim? E não podemos esquecer isso, porque elas ainda permanecem, as dores. Porque ainda não se apagaram na região a pobreza, a desigualdade, a marginalização, a injustiça e a violência social. Obrigado. Professora Marília. Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Quando eu fui convidada, eu me lembrei que a primeira Amped que eu fui foi na Bahia, em 1987, e de lá para cá a associação ela vem se consolidando muito e representando um polo de resistência às políticas e, em última análise, estatais. Quando eu fui convidada e me colocaram o nome, digamos, desse painel, Educação Superior, Tempos de Disputa, eu fiquei pensando, talvez esse seja um painel que ele possa ser colocado sempre. Nós estamos sempre em tempos de disputa. Se nós trabalharmos um pouco o conceito de Bourdieu, de campo científico, que o Mário trabalha bastante, o que se diz que é um campo científico? É uma arena de lutas. Então, educação superior em tempos de disputa, ela é permanente. Pensando um pouco nisso, e muito impactada ainda pela Conferência Regional de Educação Superior, que ocorreu em Córdoba, agora em junho, que eu estive presente, eu procurei, frente a pouca, é a minha opinião, no Brasil, pelo menos, o pouco conhecimento sobre a conferência, né? Eu vejo quase como uma obrigação nós trazermos para cá essa conferência que é tão importante e que a grande maioria sabe que existe. Pelo menos os brasileiros, eram poucos que estavam lá. E o Mário que estava lá, a Beatriz que estava lá e alguns outros que estavam lá podem até me colocar. Então eu pensei um pouco
e procurei. E vou trabalhar um pouco concepção de universidade para o Sul Global, a partir da Conferência Regional de Educação Superior de 2018, que é uma conferência da Unesco e da IESALC-Unesco, que é o Instituto da Unesco para a América Latina. Primeira questão que eu acho que é bom a gente trabalhar um pouco é a definição de Sul Global, né? O Boaventura, ele abriu a conferência de Córdoba e ele é muito conhecido pelo conceito de epistemologias do Sul. Se entende, então, por Sul Global, não apenas uma perspectiva de território, mas uma perspectiva geográfica epistemológica, mais ampla, que congrega formas plurais de entendimento que não são simplesmente baseadas na compreensão ocidental do mundo. Um outro autor, numa publicação do México, ele vai dizer que o Sul Global inclui os países de baixa e média renda, noção essa que foi acelerada com o processo de globalização. Mas ele também diz que dentro do Sul eu não tenho só baixa e média renda. Da mesma forma que no Norte, eu também não tenho só alta renda. Eu tenho bolsões dentro desses conglomerados que mostram, no caso do Brasil, a maior diferença entre a classe alta e a classe baixa. Grandes bolsões de diferença. Esse Sul Global, ele se relaciona com aquilo que nós estamos trabalhando como contextos emergentes. A rede RIAS, que é a rede de investigadores sul-brasileiros de investigação da educação superior, nós estamos há mais de 5 anos desenvolvendo esse conceito de contextos emergentes. Ele fundamenta, inclusive, o programa de excelência CNPq, FAPERGS, que nós vamos trabalhando. E esse contexto emergente, ele diz basicamente isso. Ele vai englobar concepções de educação superior entre aquelas de uma universidade tradicional e aquelas de uma universidade do século XXI. E eu me lembrava da minha longa trajetória junto ao GT, que nós produzimos um livro que eram as universidades brasileiras. E a grande maioria que ali se colocava era o grande modelão das federais. Criado em 68 e em 96, com a LDB, ele começa a se modificar e surgem, com flexibilização, e surgem muitas outras possibilidades. Mas este é aquilo que se denomina a concepção mais tradicional. Entende-se, então, por concepção tradicional de uma universidade voltada ao bem social, no qual a ciência e a tecnologia ela está orientada para o desenvolvimento científico, para a promoção da cultura e serviço da comunidade, e onde a gestão institucional prioriza o acadêmico sem controle da produção. Já a Universidade do século XXI, algumas vezes chamadas de Universidade Neoliberal, é uma universidade orientada ao bem individual, satisfazendo os perfis do mercado de trabalho, centrada na transferência de tecnologia, demandada pelo setor produtivo e com uma gestão priorizando a eficiência e ao autofinanciamento. Com o processo de globalização, essa bipolaridade ela se torna clara. Mas nas sombras, nos escuros, nós temos outras concepções de universidade. E aí é que eu quero entrar um pouco com a questão de Córdoba. Entre esses dois modelos, então, nós trabalhamos com a noção de contextos emergentes. O que se identifica como contexto emergente? Ele é uma criação, então, da rede, baseada muito na definição do Didrikson, e nós definimos da seguinte maneira: contextos emergentes
São configurações em construção na educação superior, observadas em sociedades contemporâneas e que convivem em tensão com as concepções pré-existentes, refletoras de tendências históricas. Alguns anos atrás, a gente estudava o modelo neonapoleônico, o modelo Humboldtiano, mas o processo de globalização, ele foi tão forte e tão impactante que ele passa, através da pressão, a formar outros modelos, outras concepções, melhor dizendo, e inclusive reativas também. Nesta concepção, então, nós temos um desenho, não é a melhor coisa, mas aquilo que nós construímos. De um lado, eu tenho uma universidade mais tradicional, do outro, eu tenho uma universidade do século XXI, e entre essas transições, eu vou ter outras concepções, que nós denominamos esse momento de transição como contexto emergente. Isso não quer dizer que essas concepções já não existissem anteriormente, porque pela própria concepção são questões históricas que te levam a isso. Nessa caminhada, retomando um pouco, a globalização, ela vem através, digamos, de sua pressão quase que direta sobre a educação superior por organismos internacionais. Aí isso é bem conhecido, a OCDE, o Banco Mundial e a Unesco. Eu vou me deter um pouco mais na Unesco, porque é ela que organiza a Conferência de Córdoba. A Unesco, então, ela trabalhava ou indiretamente, porque se eu tenho um Estado-nação, que ele tem soberania, eu uso outras formas de barganha para definir o modelo que eu quero. Né? E a Unesco, então, realiza conferências mundiais, via de regra, em Paris. Nós tivemos a de 98, a de 2009 e talvez uma em 2021. Essas conferências, elas são precedidas de conferências nos continentes regionais, onde se elabora as proposições a serem levadas para Paris e de lá digamos, nós temos as grandes, não sou influenciadores, vamos dizer assim, como hoje se fala, mas seria alguma coisa, talvez em plataforma, seriam isso mesmo. Né? Então, nós tivemos a de Havana, em 96, a de Cartagena de las Índias, em 2008, e a de Córdoba, recente. Retomando ainda um pouco, a primeira CRES foi em Havana. Se trabalhou nessa conferência de Havana critérios de comparabilidade entre as diversas agências de acreditação. A questão da qualidade estava muito presente, para que se pudesse fazer uma circulação de diplomas com critérios, com garantia de qualidade na América Latina. Facilitava todos os processos de internacionalização da educação, da integração regional. Na América Latina sempre se trabalha com a noção da integração regional. Ainda, a segunda foi a de Cartagena de las Índias, foi extremamente importante. Por quê? Ela declara que a educação é um bem público, instrumento estratégico de desenvolvimento sustentável, de cooperação interinstitucional e internacional, com práticas de integração regional. Ela buscou a conformação de um espaço comum de conhecimento e educação superior na América Latina e no Caribe, que seria o enlaços ou enlaços, como às vezes eles trocam. Muito, digamos, pensando no processo de Bolonha que ocorria na União Europeia. Entretanto, o discurso é lindo. E o próprio Didrikson, ele vai dizer, comparando Córdoba com 2008, no decorrer de 10 anos, não foram colocados planos de ação para serem materializadas tais propostas. Se declarou a educação superior como bem público e social,
um direito humano e universal e um dever do Estado. Mas ele diz, a caminhada não se colocou com planos e estratégias. A Perota, ok? Eu estou passando para vocês em espanhol, porque ainda hoje de manhã eu entrei na página da CRES e cliquei em português. Eu não achei a declaração em português. Então, essa é uma outra questão que a gente pode falar de ruídos entre, vamos dizer assim, a questão do Brasil e América Latina como um todo, dentro do Brasil. O que a Perota vai dizer? Ela é de um grupo de Buenos Aires, a Daniela, ela fez doutorado na Unicamp. Que, mesmo que nós não tenhamos feito planos, houve uma organização a partir do questionamento dos problemas estruturais da América Latina, enraizado na sua tradição reformista, e que pôde gerar resposta que substantivamente a construíram, que se incorporou atores e movimentos não universitários nesse processo de pensar a universidade. E ocorreu um avanço na democratização do conhecimento. Da mesma forma, a Perota ainda fala, esboçou um intento de questionamento das regras do jogo da avaliação universitária e das atividades científicas a partir dos acordos de integração regional. Continuando, porque eu já recebi, eu quero mostrar para vocês o que foi a cerimônia de abertura. Tem uma página que eu convido que vocês visitem. Tem uma orquestra que é alguma coisa emocionante da América Latina, que vale a pena vocês olharem e ouvirem e entrarem nesse clima de o que seria um projeto de universidade para esse Global Sul, para esse Sul Global. Isso foi a cerimônia de abertura, né? E chegamos a Córdoba, que ocorreu na Universidade Nacional de Córdoba. E o que se coloca? A educação superior é um bem público, social, que se tornou imprescindível na medida em que o acesso às universidades se consagrou como um direito real de todas as pessoas. E por isso mesmo, não pode estar subordinado e submetido a políticas promotoras da mercantilização, sendo importante a garantia do acesso e da conclusão de estudos em condições equitativas e com qualidade para todos. Não é simplesmente integralizar um currículo, mas é integralizar da mesma forma que todos os outros tenham acesso a essa integralização. Isso é um conceito de equidade de Fornitella. Aqui uma outra foto, que é a entrada da Universidade Nacional de Córdoba, onde eles mostram a subida dos estudantes, né, em 18, e isso marcou toda a presença. E aqui, se eu não tiver mais tempo, mas pelo menos eu quero colocar isso aí. Como é que a ESALC Unesco pensou em definir uma concepção? Então se formou diversos grupos para fazer essa discussão. Primeiro, papel estratégico da educação superior no desenvolvimento sustentável da América Latina e do Caribe. Continuando, no desafio de construir mecanismos que permitam, na missão, no enfoque e na atuação dos sistemas e instituições de educação superior, que eles se integrem em função de uma responsabilidade social. O segundo bloco, educação superior, educação superior como parte do sistema educativo na América Latina, de tal forma que se busque assegurar oportunidades formativas para todos e para todas ao largo da vida. Educação superior, diversidade cultural e interculturalidade. Uma visão muito para povos indígenas e afrodescendentes. O próximo, o papel da educação superior, eu vou trabalhar a internacionalização depois. O papel da educação superior frente aos desafios sociais da América Latina e do Caribe.
objetivando o quê? Relações territoriais reumanizadas. A pesquisa científica e tecnológica e a inovação como motor de desenvolvimento humano, social e econômico da América Latina e do Caribe, buscando que as relações históricas de poder na região tenham uma transformação para os conhecimentos. E, finalmente, 100 anos da reforma universitária de Córdoba, onde a autonomia universitária, o papel dos estudantes, eles são reforçados. O Boaventura de Souza Campos, não, Boaventura Souza Santos, desculpe, na conferência, ele abre dizendo que a reforma de 1918, ela não é a reforma de 2018. Por quê? Em qualquer reforma, a questão do contexto é definidor. Que o nosso contexto hoje, ele é diferente de 1918. Então, o que se guarda? Se guarda uma autonomia, um papel do estudante, mas os contextos são diferentes. E um outro eixo que definiu a concepção de universidade seria o eixo da internacionalização. E essa internacionalização é a internacionalização para a integração. Eu não vou me deter nessa internacionalização, porque a URGS fez 7 conferências sobre esses eixos. Elas estão disponíveis no YouTube, no próprio site da Federal do Rio Grande do Sul. E lá nós, digamos assim, discutimos muito mais a fundo a questão da internacionalização. Eu vou pular um pouco. Numa das proposições que ocorreram em Buenos Aires, como é que eu consigo uma internacionalização para essa integração latino-americana? E eles colocam redes sul-sul, buscando criar circuitos não mercantis de internacionalização. Promover uma internacionalização solidária, baseada na participação de todos os atores. Fomentar uma internacionalização em processos de democratização, com perspectivas críticas e autonômicas. E garantir o direito à educação e ao conhecimento e à redução de desigualdades, seja de gênero, de etnia ou de classe. Só como curiosidade, até talvez, não sei se eu tenho mais um tempinho, tenho, então consigo. Essa tabela, ela nos mostra a incongruência que nós vivemos. Nós temos 2 grandes blocos, Mercosul, criado em 91, e a Aliança do Pacífico, criada em 2002. E o que eu vejo? Claro que nós temos muita dificuldade de conseguir dados, né? Que da onde que o estudante vem para a América Latina? Ele vem de países da própria América Latina, via de regra. E para onde que vão os nossos estudantes? Eles vão maciçamente para o norte global. Um outro curioso, mas que eu acho que já mostra um pouco aquilo que o Mário também falou, são estudantes no exterior, 98 e 2016 da CAPES. Claro que continuamos indo para o norte, mas também aquele novo centro de poder, ele já começa a aparecer. China, Índia, Austrália. Só para dar uma rápida colocada, a mobilidade não vai resolver o nosso problema de internacionalização. Nós fizemos um trabalho com o INEP, os formandos do ENAD em 2013, 4% tinham tido, durante o seu curso, uma possibilidade de um intercâmbio. E desses, 2 foram em programas oficiais. Ou seja, puderam ir a uma universidade, etc.
Claro que agora com Ciência Sem Fronteiras esse dado mudou um pouco, mas nós já voltamos a essa situação de que a mobilidade não pode nos resolver o problema de nós querermos pensar internacionalmente. Nós temos outras formas de trabalhar. E talvez a internacionalização em casa, ou doméstica, ou at home, é uma forma que nós podemos nos conectar, ainda mais com todo o desenvolvimento de ciências e tecnologias que nós temos hoje, de procurar fazer no sul-sul, e não desconectado do norte, mas fortificar, digamos, as nossas relações no sul-sul, nos transformarmos num centro que possa trabalhar com solidariedade. O IOC é a internacionalização de currículo e a integral, a comprehensive, que seria, por exemplo, uma UNILA, uma Unilab, onde o processo do pensar internacional ele está em toda a universidade. E o futuro? Tá, me deixaram o fim. Então, o futuro eu vou discutir com vocês depois. Não, mas eu tenho algumas colocações de futuro rapidinhas, então, ok? Em primeiro lugar, há uma tendência cada vez maior de internacionalizar. Como internacionalizar, o que internacionalizar, tu vai discutir. Em todos os componentes do processo, seja um capital objetivado, políticas, gestão, práticas, avaliação, no capital incorporado, hábitos, capacidades, no capital institucionalizado, instituições, órgãos governamentais, também na educação informal. E essa última lâmina, o que o futuro mostra ainda? O monopólio do capital científico do norte global. Uma valoração do conhecimento do Oriente. Uma valoração do sul global com a produção de saber local ou regional. Mas tudo isso num forte campo de tensões para o domínio do campo. Nós estamos numa arena, nós estamos num tempo de disputa. Com o surgimento desse novo nacionalismo, que põe em risco as relações com focos internacionais, regionais, a defesa de um local coletivo e solidário. E que nos coloca também numa discussão pesada entre as tradicionais formas de internacionalização e o caráter comercial que tem nessas formas tradicionais. Captação de estudantes, competição por talentos, pesquisadores de excelência, rankings, franchising e outras coisas mais. Muito obrigada. A gente teria muita coisa para discutir, mas o que eu quero realmente dizer, eu fiquei impactada, é a primeira CRES que eu fui. Provavelmente não sei se teremos outras, não se sabe realmente se vai ter 2021 em Paris. Mas, além desse impacto de pensar a América Latina, há muitas tensões na própria CRES, na relação Brasil, outro país da América Latina, que a gente pode depois conversar mais detalhadamente. Mas a arena não é arena somente global norte, sul global. Ela é muito maior pela, digamos, briga pela competência científica e poder no campo. Muito obrigada, pessoal. Eu gostaria de agradecer aos colegas de mesa pela brilhante contribuição para a reflexão que se instaura a partir desse momento. Vocês poderão entrar em contato com os colegas pelo aplicativo. Quero mais uma vez agradecer a coordenação dos trabalhos dessa AMPED na pessoa da professora Maria Beatriz Lúcia e da professora Maria Clara, que estiveram conosco a todo tempo, nos acompanhando e nos motivando para estar aqui com vocês. Nosso muito obrigada, um bom final de tarde para todos. Nós temos, acho que, demandas na sequência e depois vão ser informadas. Muito obrigada.